A expectativa média de vida de um ser humano é inferior a 30 mil dias. Como dormimos a terça parte desse tempo, na verdade vivemos menos de 20 mil dias. Para o filósofo Schopenhauer, o problema da morte encontrava-se no princípio de toda a filosofia. Freud, no ensaio de 1914, intitulado Reflexões sobre os tempos de guerra e morte, sugere que se você quiser suportar a vida, prepare-se para a morte. Segundo ele e muitos outros psiquiatras, para viver plenamente é preciso dar uma solução ao problema da morte. Se o deixarmos sem solução, gastamos energia demais em negá-lo ou ficamos obcecados por ele. Então parece que duas coisas são certas. Primeira, a vida é bem curta. Segundo, a morte preocupa todo ser humano a partir do momento em que toma conhecimento dessa dura realidade. Para entender o que ocorre conosco na morte, é preciso que se entenda o que é o ser humano. Ao criar o ser humano, ao criar Adão, Deus utilizou dois elementos, o pó da terra e o fôlego de vida. E conforme Gênesis 2, verso 7, o homem tornou-se alma vivente. O texto não diz que Adão recebeu uma alma, mas sim que ele se tornou uma alma. A consciência e a vida são, portanto, o resultado da harmoniosa relação entre o corpo, que é o pó da terra, e o fôlego de vida, ou o sopro, que Deus concede ao ser humano. Já a morte é o oposto da vida. Veja o que diz Eclesiastes 12, verso 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego, volte a Deus que o deu. Resumindo, pó da terra mais fôlego de vida, igual a alma vivente. Quando tiramos um dos elementos, quando um dos elementos é tirado, a alma vivente deixa de existir. Antes de Adão e Eva se desviarem da estrita obediência a Deus, ele lhes havia feito uma advertência de que no dia em que comessem da árvore do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, certamente eles morreriam. Mas Satanás introduziu uma mentira que dura até hoje. Ele disse o seguinte: vocês não morrerão coisa nenhuma. Segundo o dicionário hebraico-português e aramaico-português, a palavra alma em hebraico, nefesh, significa ser vivente, pessoa, vida. Por exemplo, você pode ver em sua Bíblia Gênesis 1, verso 20, 12, verso 5 e Êxodo 12, verso 4. Em todos esses textos, a palavra nefesh é utilizada com um desses significados. Há um texto bíblico escrito pelo profeta Ezequiel que deixa clara essa questão sobre a alma ser ou não imortal. Ele diz: a alma que pecar, essa morrerá. Existe algum ser humano que não peca? Claro que não. Logo, todos são mortais. A alma não possui existência consciente à parte do corpo, e em parte alguma da Bíblia, ela indica que, por ocasião da morte, a alma sobrevive como entidade consciente. Afinal, a alma que pecar, essa morrerá. O fato é que somente Deus é imortal. De acordo com a Bíblia, apesar de que algumas pessoas dizem o contrário disso, é impossível haver comunicação com os mortos. Veja o que diz, por exemplo, Eclesiastes 9, 5 e 6 e Salmo 146, verso 4. Confira em sua Bíblia. A Bíblia, inclusive, proíbe o envolvimento com práticas como consulta aos mortos. Deuteronômio 18, 10 a 12 diz o seguinte: não se achará entre ti nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todos aqueles que fazem tal coisa são abominação ao Senhor. Por isso, se você quer dizer algo, entregar uma flor ou fazer o bem a alguém, faça agora, pois na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, como diz Eclesiastes, capítulo 9, verso 10. Quando Lázaro morreu, Jesus disse para seus discípulos que iria despertá-lo do sono. Eles acharam aquilo estranho, pois não entendiam o que Cristo tinha falado. Foi somente quando viram o morto, que já estava em estado de decomposição, saindo da sepultura, vivo, que entenderam aquelas palavras do Mestre. E é interessante notar também que, ao sair do sepulcro, Lázaro não disse nada sobre alguma experiência após a morte, corredor de luz ou coisa parecida. Ele simplesmente acordou. Agora pense bem, se Lázaro estivesse no céu, não seria uma grande injustiça de Cristo trazê-lo de volta à vida, a este mundo triste, sujeito às doenças e novamente à morte? Não, Jesus não faria isso com Lázaro, nem com ninguém. Lázaro estava dormindo, inconsciente, como ficam todos os que morrem. Mas se os que morrem ficam inconscientes, não podem participar deste mundo dos vivos e só voltarão à vida quando Cristo retornar, quem são os que aparecem dizendo ser espíritos desencarnados? De uma coisa você não pode esquecer: Satanás é um inimigo astuto e muito persistente. Ele pode se transformar em parecer até um anjo de luz, como diz a Bíblia. Essas supostas almas dos mortos são, na verdade, espíritos de demônios que fazem milagres, como diz Apocalipse 16, verso 14. O ser humano, uma vez dormindo, só poderá ressuscitar ao chamado de Jesus na segunda vinda dele. Os que estiverem vivos por ocasião desse acontecimento
serão transformados e, junto com os que estavam mortos, não antes nem depois, subirão para se encontrar com Cristo, num arrebatamento que não terá nada de secreto. Você percebe a astúcia do inimigo? Ele quer fazer com que os seres humanos creiam que a imortalidade lhes pertence naturalmente. Assim, ninguém precisaria se preparar para a vinda de Cristo. O que Satanás prega é que todos são imortais. De um jeito ou de outro, a vida continuará. É a velha mentira do Éden: vocês não morrerão. Lembre-se do que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Satanás não quer que as pessoas creiam em Jesus e que elas vivam. Por isso, ele inventa todo tipo de falsas ideologias que, no fundo, servem para nos afastar de Cristo e eliminar nossa dependência dele. No último dia deste mundo, Cristo ressuscitará aqueles que aceitaram seu convite para uma relação de amizade e companheirismo e desenvolveram com ele uma fé genuína. Por isso, para aqueles que morrem no Senhor, a morte não é o fim, é apenas um sono, do qual despertarão quando Cristo voltar.